Fala pessoal, tudo bem? Hoje mais um episódio aqui do Behind the Ads. Relembrando, a ideia é a gente mostrar em cada episódio mais sobre a Vtex, como que é esse mundo além do Ads. Tem pessoas super importantes aqui no dia a dia da Vtex que fizeram parte do início da história, fazem parte da história e vão nos ajudar muito a construir o que vai ser o futuro do Vtex Ads. Então aqui a gente quer dar um contexto de qual é o caminho do Ads, mas como que isso também perpetua dentro da estratégia da Vtex. E hoje, convidado super especial, a gente está com o Geraldo, fundador e co-CEO da Vtex, e um grande parceiro aqui dentro do dia a dia do Vtex Ads. Prazer estar aqui. Bem-vindo. Se apresenta aí para a galera que não te conhece. Bom, eu sou o Geraldo Tomás, sou cofundador da Vtex, fundei a Vtex junto com o Mariano há 25 anos atrás, né? E meu papel é sempre estar aqui liderando, mas sempre fiquei mais perto ali, né, do produto, né? O João conheço há muitos anos também, da história e estou aqui. Cada vez fazendo um trabalho diferente. O Geraldo tá super perto da história com a gente do Ads, e eu também conheci o Geraldo no mercado falando de Ads, assim. E tem uma história curiosa, que acho que eu nunca contei nem pra ele, eu vou contar aqui. Eu fui fazer uma apresentação uma vez pro Geraldo sobre Ads, e eu tinha sempre na minha cabeça que eu precisava pelo menos uns 20 minutos, 30 minutos, para introduzir para as pessoas o que era o Ads, o que era o Retail Media, tá? Porque era um assunto novo no mercado, né? E o meu comentário pós-reunião com você foi que eu precisei de 3 minutos, aí os outros 17 você já estava me falando o que eu deveria fazer. Então, ali acho que foi nossa conexão com o assunto. Mas eu queria te ouvir agora sobre o Ads. Por que o Ads, né, na Vtex? E o que fez você olhar com mais carinho assim, o assunto de Retail Media dentro da estratégia total, né? Como foi esse estalo de... Acho que tem alguma coisa que possa fazer sentido para a Vtex nesse assunto. João, a gente montou a Vtex assim, em 2010, né? Que é esse e-commerce platform que a gente está vendendo como um serviço, montando um ecossistema, internacionalizando. A gente... Desde esse dia, assim, foi 2010, antes a gente estava pivotando de várias formas, mas a partir de 2010, eu e Mariano, a gente teve muita consciência do que a gente queria, assim, e queria fazer uma empresa de software, porque estava na época do software como serviço, super alinhada com o nosso cliente. Então, assim, se o mercado ganhar, a gente está ganhando. Era sempre essa ideia. É daí que surgiu a ideia da Vtex ser uma empresa que cobra take rate, em vez de cobrar por uso. Super moderno hoje cobrar por outcome, que as pessoas falam, né, por causa de AI, mas a gente sempre cobrou, porque a gente se sentia e queria se colocar como parceiro do nosso cliente. E aí, assim, eu acho que passados 15 anos, ou 14, desde que a gente começou o Ads, isso entra no sangue da gente, essa coisa de... Cara, a gente vai crescer se o mercado crescer. A gente vai ser saudável se o mercado for saudável. E há uns 2 anos atrás, eu comecei a ver, assim, que... Desculpa, vou ser mais... uma história um pouquinho mais longa. Desde sempre, desde 2012, sei lá, o mundo tem um monte de... data é ouro, data is gold. Petróleo. Data is the new oil. E eu olhava para aquilo, eu falava assim, eu concordo. Só não sei como tirar, como extrair. Eu só não sei assim, o que fazer com esse óleo. Tem óleo aqui, tem um monte de óleo na Vtex. Tem um monte de óleo dos clientes da gente. Só não sei o que fazer com ele. Como é que transforma em gasolina? Né? Óleo, petróleo não serve para nada. Sim. E essa coisa matutando. Aí, quando começou esse negócio de Retail Media, foi a coisa mais tangível que eu vi, que é como transformar o dado valioso que todos os varejistas e marcas têm sobre os consumidores em dinheiro. E que não adianta nada ter um monte de óleo embaixo da terra, não vale nada. Mas agora não, a gente está extraindo esse óleo e gerando valor dele. Aí eu falei, é o Ads que é isso. E aí tem aquele negócio que a gente
que eu imaginei, mas cara, que a gente sempre pensa assim, não vamos fazer o assunto porque o ecossistema vai fazer, ou vamos também fazer parte do ecossistema, entendeu? Não é que a gente é sozinho, não, a gente está também prestando serviço. Vamos ser protagonista desse jogo. Vamos ser protagonistas com outros parceiros, mas vamos participar desse pedaço da cadeia de valor. E aí eu pensei, cara, muito mais do que a Vetex, que é uma empresa assim, que se posicionou sempre como parceira do cliente, esse Ads assim, é para consolidar a parceria. É para a gente estar junto com o cliente assim, em todo o life cycle da experiência de e-commerce dele e trazendo de valor de fato, tirando o suco do valor de ter um varejo com dados. E eu vivendo esses últimos anos no Ads e no Retail Media, eu vi nascerem ferramentas, morrerem ferramentas, e players tentarem entrar nesse jogo, saírem nesse jogo. E eu sempre tive na minha cabeça que quem poderia ser mais protagonista desse assunto é quem conhecesse mais do dia a dia do varejo, quem conhecesse mais do dia a dia da operação, do behind mesmo, da operação do varejista, e não um player puro de mídia, porque o Retail Media ele não é como uma mídia tradicional, né? A gente não pensa em construir uma ferramenta que é igual ao Google, a gente pensa em ter o Google, os big players como parceiros, né? Mas o jogo do Retail Media é diferente. Eu acho que aí a Vetex tem um diferencial competitivo muito grande, porque a nossa história, ela se confunde com a história do varejo, né? A gente vive a história da Vetex muito dentro dos varejistas, e até envolvendo a segunda pergunta, isso foi mudando ao longo dos anos também, e a Vetex foi se aproximando da indústria, tem a história do B2B, tem o próprio D2C, e no Retail Media em si, é uma plataforma ambidestra, né? A gente vive para os varejistas, mas a gente vive muito para a indústria. Então a gente traz também a indústria para o dia a dia da Vetex. Como que você acha que isso também impacta na estratégia geral da Vetex, né? É um novo perfil de cliente, né? Muito bom. Antes de falar do novo perfil de cliente, eu vou complementar o que você falou das qualidades que uma empresa tem que ser, um parceiro tem que ter para ser um bom parceiro de Ads. E eu também refleti sobre isso na época, porque tem credibilidade. Você vai dar os seus dados PII para uma empresa, para lidar com ele, para massagear esses dados. Você tem que ter confiado na empresa. A gente tem esse atributo, entendeu? O nosso cliente já confia na gente nesse aspecto. Sim. Tem que ter jeito fácil de capturar a atribuição. Nosso cliente já confia, já usa a gente para isso. Tem que ter rede, tem que ter volume. O nosso cliente junto já está girando volume dentro com a gente, ecossistema. Já tem uma relação, a gente já conhece, a gente já está perto do mercado. Então tem um monte de atributo que a gente na Vetex tem que é necessário para um parceiro de Ads funcionar. E aqui dá até arrepio assim, de pensar que a gente está bem posicionado para ajudar os nossos clientes nesse mundo. E que você falou aqui, tem outra coisa também que é muito legal, que a gente está sendo o ambidestro. Eu sou pescador de mergulho, e a maior realização do pescador é você tá mirando um peixe e você acertar dois, porque você tem um atrás que você nem viu. E aqui também, a gente está aqui fazendo um produto que está assim, quase que viabilizando o futuro da indústria de varejo, porque a indústria de varejo não é indústria de varejo se ela se não monetiza o first party data. Se você não é um varejo, se você não monetiza o first party data do futuro. Então a gente está aqui fazendo os nossos clientes serem varejistas de verdade nessa época nova. Ao mesmo tempo que a gente está oferecendo mais um serviço, mais uma oferta de valor para as marcas que são os nossos clientes também. Então a Samsung, que hoje é nosso cliente, ali no final do funil, transacionando, tendo um canal próprio, ela agora pode ser nosso cliente um pouco mais alto no funil, trazendo tráfego para os varejos parceiros dela. Então, assim, miramos no peixe acertando em dois. Muito bom, muito bom. E
e você falou sobre essas expertises da Vertex e o que te arrepia, que nos arrepia aqui. E acho que isso fez com que a gente também ganhasse maturidade no assunto, rampasse no assunto até com mais velocidade, né? A gente está indo agora para a nossa segunda Black Friday oficialmente, e a gente já consegue se posicionar no mercado principal, plataforma de retail media, conseguir tirar valor dos clientes que já são da Vertex, clientes que não eram da Vertex e agora se tornaram clientes nossos, né? Acho que isso fez com que a gente acelerasse mais, sem se afastar da estratégia do core. Acho que isso é importante, né? Do que a gente sempre troca, né? Como que a gente consegue fazer o Ads avançar, ganhar maturidade, mas sempre dentro do ecossistema e da estratégia da Vertex, né? E aí, na próxima pergunta, é disso nesse caminho também, a gente fala muito na Vertex sobre AI e fala sobre isso no mercado inevitável. Eu fiz uma peregrinação nos últimos meses, que eu tive em todos os eventos, em todos os lugares do planeta, e tem o assunto da evolução do retail media naturalmente com inteligência artificial, né? Seja a forma de gerir campanha, de fazer os criativos, de sugerir qual é o melhor canal, como oferecer, enfim, tem uma expectativa muito grande desse assunto. Acho que ele já não é mais uma pergunta assim, você faz alguma coisa? Obviamente não tem como deslocar o assunto, mas como que você imagina o futuro do Ads pensando em inteligência artificial e novamente junto com o que a gente está planejando na Vertex como core? Perfeito. Esse assunto do AI, ele é muito interessante, assim, porque é uma revolução tecnológica e, como toda revolução tecnológica, dependendo do impacto dela, ela zera o jogo. Ela zera o jogo no sentido de que coisas que você fazia muito bem antigamente de um jeito e você ficou nutrindo desse jeito de fazer, de repente, porque tem a revolução tecnológica, não vale nada mais. Você tem que jogar tudo fora que você fazia antes e fazer tudo de novo, informado pela tecnologia nova. Nesse sentido, eu tenho uma analogia muito boa, que é a Vertex se criou, assim, nasceu na revolução do cloud, lá em 2010, quando estava todo mundo, ainda estava falando, o cloud é o futuro, o cloud é o futuro. E a gente nasceu nessa revolução e viabilizou a Vertex porque a gente se embalou nela. Uhum. E isso gerou o jogo, porque quem fez uma plataforma em 2005 teve que fazer de novo também. Uhum. Então fizemos todo mundo de novo. Ao mesmo tempo. Aqui no Ads, cara, a gente também está começando a fazer uma plataforma de mídia numa revolução nova. Então a gente está no mesmo playing level field que chama, que estamos começando como todo mundo que está fazendo retail media está começando. Sim. E estamos fazendo altamente informado pelas tecnologias que está disponível. Quando a gente fala AI, é muito LLM, né? Essa coisa do agente, do bot. Isso é transformador na Vertex inteira, no mercado inteiro, mas principalmente no Ads. Eu acho que no Ads, especificamente, vai fazer com que os nossos clientes do nosso Ads, por conta do AI, tenham acesso. Eles têm acesso a muito mais canais, mas seja viável você fazer advertising com muito mais canais, uhum. Porque vai ficar muito mais fácil automatizar, vai ficar muito mais fácil consolidar dado, vai ficar muito mais fácil make sense, entender o dado, né? Ter insight sobre o dado. Não adianta nada você atirar para todo lado se você depois não viu o resultado, não consegue digerir o dado do que gerou. Então, e a gente está nessa revolução. A gente está nessa revolução de que o nosso anunciante vai ter um lugar que ele vai anunciar e vai espalhar esse anúncio em um monte de canal, em um monte de lugar no funil, e a gente vai mostrar para ele de uma forma que ele tem insights maravilhosos sobre as ações que ele fez. E ele só vai conseguir fazer, a gente só vai conseguir dar isso para ele por causa do AI. E a gente já se coloca numa posição, entre aspas, de vantagem por entender novamente muito do varejo, por já ter esse dado. Acho que a efetividade vem como aplicar, né? É mais na aplicação, né? De repente a gente dá muita informação para o anunciante e ele não consegue fazer nada com aquilo. Pegar o que é relevante. Exatamente. Né? Então a gente vai conseguir direcionar ele muito mais. E eu acho que tem um valor para o retail media,
como é um negócio tracionado por performance, é um negócio tracionado por conversão, e que o advertiser ele tem a mesma disposição para colocar e tirar dinheiro de acordo com a performance dele, quanto mais informação você der, quanto mais você conseguir automatizar esse processo e minimamente quase que garantir um retorno, eu acho que isso vira um flywheel incrível, assim. Isso. Não tem volta. E assim, vai transformar o P&L, né, o DRE de todos os varejos. Daqui a pouco vai ter o varejo que não aderiu ao Retail Media, vai ter metade, 1/3 do lucro do varejo que aderiu. Uhum. E assim, você vai competir com alguém que tem 3 vezes mais incentivo a fazer uma campanha, a ser agressivo do que você pode ter certeza, é só questão de tempo que você vai morrer. Sim. E a gente vai, assim, com essa flywheel, acho que a gente vai conseguir estar do lado e ser parceiro do lado dos varejistas que se alavancaram dessa alavanca nova. Sim, do momento, né? Do momento. Perfeito. E Geraldo, você falou algumas vezes sobre lá em 2010, como era o sentimento, como foi a criação da Vetex e até como nós chegamos aqui, né? E novamente, assim, após alguns anos, você está empreendendo em um novo assunto, né? O Ads é um novo assunto dentro da Vetex, como se tivesse tivesse um novo frio na barriga aí para o nosso dia a dia, né? E aí essa pergunta é para mim também, assim, para eu te entender. O que você vê de semelhança com aquele momento lá atrás? Obviamente, diferente porque a gente está empreendendo já dentro da Vetex, dentro de um ecossistema, numa empresa de capital aberto, que a gente já teve o nosso primeiro passo, mas como está sendo para você reviver esses sentimentos, né? E o que você enxerga de semelhanças com aquela época? É muito legal. Tem muita semelhança, tem muita diferença. Tem muita semelhança no sentido que quando a gente começa o negócio, não sabe nada, e aí você pensa assim, meu Deus do céu, como é que eu vou aprender tudo isso? Uhum. E você vai aprendendo, aí daqui a pouco você sabe, você toca no valor, e aqui eu consigo ajudar. E daqui a pouco gasta-se um tempão pensando como você vai se posicionar, porque tem que ser um posicionamento de longo prazo, que você plante e demora para colher esse posicionamento. Aqui eu estou vendo os paralelos iguaizinhos, vou dar exemplo daqui a pouco. Aí tem quais vão ser as suas diferenciais. Eu já falei alguns aqui, né, de a gente concentrar um monte de canal, a gente ser aquele lugar que o advertiser usa do volume vasto de informação que tem no varejo para o seu benefício. Ele consegue otimizar, consegue ter um feedback loop de insights muito rápido para usar a mídia da melhor maneira possível. Isso gera também um flywheel do lado do varejista, porque ele, naturalmente, se a gente consegue fazer isso bem, a gente vai conseguir cobrar por mídia premium, vamos chamar assim, porque as pessoas vão identificar a mídia premium, vão pagar por ela. Ela tem um valor especial, né? Ela tem um valor especial que vai estar visto pela cadeia inteira. Então tem a escolha dos diferenciais, que a gente, quando você se diferencia, se posiciona, você escolhe. Não é que ele aparece. E aqui eu vejo igualzinho, assim, quando a gente começou a Vetex. Tem a semelhança que não, é coincidência que, como eu te falei, a gente começou a Vetex na revolução do cloud, a gente está começando o Ads na revolução da AI. Para mim isso é o máximo, porque é pensar tudo diferente. E eu fico muito desafiado da gente se reinventar, sabe? De como é que pensa. Estamos pensando na Vetex inteira, mas no Ads, assim, a maior chance, porque tem um papel em branco aqui na frente da gente. E no mercado fértil, né? Que já se provou, né? No mercado que a gente está entendendo se tem uma capacidade. Exatamente. Né? E assim, por último, assim, é um mercado que eu entendo assim, que ele é outra Vetex. Então, assim, meu sentimento, assim, estamos fundando uma nova empresa. Legal, que legal. E acho que dentro disso tem uma capacidade que eu vejo muito na Vetex e a gente está conseguindo colocar no Ads também, que é ser uma área que forma talentos, né? A gente se provoca a ter os principais talentos do mercado dentro do Ads. Quando a gente olha
além do negócio, né, o que a gente está construindo com as pessoas, é realmente um projeto de longo prazo, né? A gente não está olhando para o imediatismo. A gente está formando profissionais, está formando time, está formando até o conceito do Eds dentro da Vetex. Então, acho que isso é super bacana. O que não é um mercado incumbente que a gente está trabalhando, né? A gente está igual lá atrás, a gente está formando o mercado. A gente está formando o mercado, trazendo as melhores pessoas, né? Trouxemos lá o Rafa e o Gabriel da MT, a Maria, que também está aqui junto com a gente, né, Maria? Eu estou vendo a Maria aqui. Maria, junto com a gente fazendo. A gente está, exatamente, fazendo aquele think tank de. Não é que a gente tem a receita, ninguém tem a receita, porque o mercado meio que não está formado ainda. Sim. E isso também é muito legal. A gente fez recentemente aqui na Vetex, eu saí com o microfone no corredor, parando as pessoas e perguntando, me fale uma palavra, qual que é o maior diferencial do Eds? E eu fiquei por último, né? Porque eu falei, eu vou falar uma coisa que acho que ninguém vai falar. Mas 80% das respostas eram as pessoas, o nosso time. Então, acho que isso está gerando um valor muito grande, né? A gente está construindo o que vai ser o futuro do Eds baseado nas pessoas. Isso diz muito sobre nós. E um sentimento compartilhado de que estamos fazendo história. Eu te falei isso hoje, né? Falou isso hoje. Eu te peguei emprestado. Mas é verdade. É verdade, porque eu acho que assim, na Vetex, lá em 2010, também a gente fez história, né? Formou um mercado. Ajudou o varejo a se digitalizar. Continuamos ajudando muito fortemente, mas agora também vamos ajudar o varejo a monetizar os dados. E de novo, né, sem tirar o foco do que é a Vetex. Acho isso incrível que a gente está construindo. Deixando mais forte. Até no nosso primeiro papo aqui da série, a gente trouxe a Rafa para bater um papo, falar sobre o Brasil, sobre os clientes. E naturalmente tem muita relação, né? Cara, eu adoro falar de ads para os clientes, porque é um assunto... fértil, um assunto que todo mundo quer ouvir, é um assunto que melhora DRE, então eu acho que a gente consegue se complementar dentro da Vetex. Né? A gente vai avançar, senão a gente vai ficar... Vambora. A gente é sentimental. A gente entende... Bom, primeiro começamos com o Vetex Ads pensando no on-site, né? Que é naturalmente onde todos nós nascemos, onde a Vetex nasceu, e a gente conseguiu fazer uma consolidação legal do on-site, e agora estamos avançando, né? A expansão Latam, expansão global, novos formatos, etc. Mas tem uma tendência natural que nós já entendemos, que é olhar o negócio de retail media full funnel, omnicanal, então a gente partindo para o off-site, partindo para a loja física, até então era algo mais distante para nós, né? A gente enxerga muito isso dentro da nossa estratégia. E aí também como que você vê isso dentro da Vetex do core, né? Tem algumas quebras de paradigma, né? Você deu um exemplo da Samsung, que já fala muito sobre isso, né? A Samsung usando a nossa plataforma, mas também podendo usar o Ads para gerar tráfego via off-site, ou podendo usar a gente para uma dinâmica de loja, colocar telas nas lojas para a gente conseguir mostrar publicidade. Né? Então também como esse novo momento do retail media envolve a Vetex. A gente na Vetex tem um strategic outcome, que chama um goal estratégico da gente, que é o backbone for all orders. Assim, para a gente entregar o maior valor que a gente pode ao nosso cliente, a gente deveria dar condições do nosso cliente concentrar o dado transacional todo na Vetex, para ele ter uma visão 360 do que está acontecendo. E isso, assim, pensa assim, isso é uma realidade em bastante cliente da gente. E a gente tem, então, aquele dado que é o mais legal para você tirar conclusões cruzadas, que é o dado de atribuição. E se você tem esse dado e você consegue rastrear por a relação dele com alguma ação em cima do funil, a ação dele com alguma ação dentro da loja, ou o que você fez em cima do funil com alguma coisa que aconteceu na loja, aí os insights são muito estratégicos. Que, como eu te falei, só vai acontecer quando a gente usando a AI como a gente deveria usar, mas que vai assim, destravar muito valor estratégico para a marca, porque ela vai conseguir saber se ela está sendo eficaz
nas iniciativas de mídia dela com a gente. E, além disso, conseguir ser mais assertiva, né, na segmentação da compra de mídia, aonde compra, por que compra, ter o feedback disso. Acho que a gente está se configurando uma ferramenta indispensável para quem quer fazer retail media na América Latina, por enquanto. E daqui a pouco no mundo inteiro, só para estar claro. Eu tô falando América Latina e global, mas eu acho mas por enquanto América Latina, a gente está focando aqui, mas acho que o sonho é muito grande como network, acho que naturalmente as coisas vão acontecer. E é isso, acho que a gente acaba mexendo na VTEX como um todo, né? E mexendo na vida do cliente positivamente. Aí eu volto lá atrás, na primeira pergunta. Eu acredito muito que o nosso posicionamento é diferenciado de outras plataformas, é diferenciado de outros players, porque a gente entende muito desse dia a dia e a gente tem a credibilidade, a gente tem a história ao lado do cliente, né? Uma coisa é você ter só a informação e não ter a credibilidade, uma coisa é ter só a informação, mas você não ter a vivência, o dia a dia, e a gente consegue casar essas duas coisas, e eu falo nas minhas apresentações, assim, quando eu vou contar o que é o VTEX Ads, nós não somos uma plataforma de mídia. Nós somos uma empresa que entendemos muito de varejo, estamos com varejo há muito tempo, e a gente tem várias soluções para ajudar o varejista. E uma delas agora é a gente ajudar ele a monetizar o site dele com dados, com campanhas omnicanal, enfim. A gente sempre trazer essa nossa essência de ser especialista no varejo. Especialistas em e-commerce, né? O Mariano fala muito isso e faz muita diferença. Maneiro. Por último, como a ideia também é, pessoal, te conhecer mais a fundo, é só um bate-bola rápido. Tem alguns aqui que eu tô curioso pra saber também. Eu ia colocar primeiro qual que é seu time, mas acho que eu sou fluminense, mais ou menos, né? Mas só pra zoar flamenguista. essa é bônus. Um livro pra você, marcante. Olha, eu sempre falo da minha vida profissional, é Innovator's Dilemma. Livro que me transformou a minha gente, porque eu vejo tudo. Toda a minha decisão é informada por esse livro. E um livro mais assim de vida, eu gosto muito dos livros, assim, me lembrando aqui agora, o livro de Chico Buarque. Todos eles, eu acho gênio. E gosto de ler, acho uma delícia. Muito bom. Uma música. Eu não sou muito pop de música, não. Então, eu posso falar uma só? Uma música que seja marcante. Eu vou lembrar aqui, In My Life, dos Beatles, é uma música linda. Casei com ela, tocando assim ao fundo. E foi intencional, não foi? Muito legal. E aí só pra você cantar um pedacinho. There are places I remember. A música é linda, eu vou chorar. A grande coisa assim, a vida é muito ampla, assim, e você escolhe o que você quer levar dela e o que você quer se agarrar nela. Maneiro. E na época eu tava querendo me agarrar à minha mulher. Que bom, né? Mas sem desvalorizar todo o passado, sabe? É muito legal, uma música muito legal. E eu também não posso deixar de mencionar também que eu gosto muito de outra música, que acho que tem a ver com a gente aqui, esse VTEX Rebelde, chamada Reconvexo, do Caetano, também, que é muito legal. Música demais. Que mostra, tipo assim, você tem que ter a perspectiva inteira do problema para você falar sobre ele. Sim. E aqui na VTEX eu vejo assim, esse desafio da gente toda hora, e eu vejo a gente vindo da América Latina, olhando para o mundo toda hora, assim, a gente vê o reconvexo, o recôncavo, toda hora sendo, assim, fazendo diferença nas nossas decisões. Legal, é muito legal. Um sonho realizado. Essa pergunta é boa. Boa, né? Ampla, né? Não, eu sou uma pessoa muito privilegiada, muitos sonhos que eu, assim, cara, eu sou, a VTEX é um sonho realizado, eu tenho minhas 3 filhas, ter casado com a minha mulher, eu tenho, você já falou 2 coisas muito boas, né? A VTEX e sua família muito grande. Eu tenho saúde aqui, eu tô com quase 50 anos e tá com saúde também para mim é o máximo. Muito bom. E um sonho não realizado? Uma coisa que você ainda tem... pode ser em qualquer... Então,
Então, essa coisa eu falo de vez em quando na VTEX, não sei se você já chegou a ver, assim. Tem uma coisa do John Lennon que ele fala assim, que a vida é o que acontece com você, enquanto você está pensando, né, planejando e tal. E essa coisa assim dos sonhos não realizados, em perspectiva, que você não realizou, talvez, graças a Deus você não realizou. Veio uma outra coisa. Veio uma outra coisa. Eu só consigo lembrar que eu, quando era bem criança, eu queria um Pegasus. Porque o resto das coisas que eu quis e não consegui foi pro bem, assim, dependendo da perspectiva, ou das coisas que aconteceram, que eu fiquei assim, meio mal, e eu podia ter isso acontecido. Aí depois eu vejo pra trás, pô, mas não aconteceu, mas não era pra acontecer e tal. Eu tenho isso também de sonho não realizado. Acho que me apego mais em algumas coisas de infância, assim, que eram pequenas, acho que até pequenas conquistas, assim. E depois acho que isso acaba sendo menos... Eu acho que depois... mais valorizando assim, o que aconteceu do que o que não aconteceu. Eventualmente eu consigo pensar, semana passada, coisas que eu queria ter acontecido não aconteceram, mas daqui a um ano eu vou pensar assim, pô, ainda bem que não foi. E ao mesmo tempo uma coisa que eu vou falar, uau, que bom que aconteceu. Daqui a um ano pode ser que eu fale, puta, que merda que aquilo aconteceu. Então Mas então essa coisa do sonho não realizado, eu sei do Pegasus. Tá. Até semana passada. Por que eu sei isso? Porque semana passada eu pensei em comprar um carrinho de controle remoto pra mim. Pra realizar o seu sonho. Uma viagem, acho que essa até você me falou recentemente. Viagem também tem muito, mas eu tenho gostado muito de fazer viagem de aventura, de esqui. Fizemos eu, Mariano e Socine, me falou. Uma viagem no Alasca que foi o máximo. Maneiro. A VTEX em uma palavra. Paixão. E o VTEX Eds em uma palavra. Adultos. Que legal. Gostei. Encerramos aqui. Muito, muito obrigado. Acho que é uma forma, somente com você, é uma forma de conhecerem mais a VTEX, mas também de conhecer uma pessoa que é fora das câmeras, muito especial, muito importante para nós e que todo mundo gosta muito de conviver. Então acho que é uma pincelada para a galera te conhecer mais. Não, e do meu lado, acho que é um bom momento de eu fazer um testemunho que está sendo um prazer, assim, tá vivendo essa startup nova aqui. Muito bom. Com vocês, todo mundo que está aqui com a gente, é muito legal, tá sendo uma aventura maravilhosa. Que bom, fico feliz. Gente, obrigado. Já a gente volta com novos episódios. Obrigado, Geraldo. Valeu.